O floreio é a parte mais bonita da capoeira. Tem como função embelezar a capoeira e tornar o jogo mais variado, complexo e imprevisível. Muitos dos floreios não são naturais da capoeira e têm uma dificuldade extremamente alta. Esse vídeo é uma coleção dos movimentos mais avançados e mais difíceis de serem executados que tiveram sua origem na capoeira. Em sua maioria são floreios. Todos esses 10 movimentos tiveram como criadores apenas capoeiristas, mesmo que sejam criados por capoeiristas anônimos. Número 10. Peão de cabeça. O peão de cabeça é um floreio de solo, que exige muito equilíbrio e localização espacial. Como o nome já diz, é um giro no próprio eixo, assim como um peão. Porém, como apoio, terá apenas a cabeça no chão. Normalmente é visto nas rodas de capoeira com apenas uma volta de execução, em alguns casos até meia volta. Porém, o movimento bem executado deve ter pelo menos 2 voltas de execução, o que é muito raro de se ver numa roda de capoeira, por se tratar de um movimento muito complexo e de difícil domínio, que exige coordenação motora e um nível de equilíbrio muito alto. Número 9. Canivete. Também conhecido por outros nomes como invertebrado, pullover, L e bananeira carpada. Trata-se de um movimento na base da bananeira que exige um grau de alongamento muito alto no quadril, nas pernas, nas costas e principalmente nos ombros. Devido à sua posição com o corpo se fechando e os joelhos indo de encontro à cabeça, dificulta para quem está executando a visualização do chão, que seria essencial para o equilíbrio do movimento. A ausência dessa visualização é o que torna o movimento difícil de ser dominado. É bem comum ver esse movimento na roda, porém a grande maioria não tem bom domínio na parada, conseguindo parar apenas 1 segundo. Muito raro alguém parar 3 ou 5 segundos, por ser necessário um conjunto de alongamento, resistência e equilíbrio na dose certa. Número 8. Raiz, também conhecido por outros nomes como AU de coluna sem mão e AU de costas sem mão. É um movimento aéreo que tem como base o AU invertido, que seria uma mistura de AU com ponte, onde as pernas do AU passaria por trás do corpo. A raiz pode ser feita sem mão ou com uma mão, que é conhecida como raiz TD. Esse tipo de raiz com uma mão é mais comum na modalidade de acrobacias livres, chamada de tricking. Na capoeira é mais utilizada a raiz sem mão, e por ser um movimento cíclico, é feito várias repetições e pode ser combinado com outras acrobacias ou golpes. A maior dificuldade desse movimento é manter a cabeça abaixo da linha do quadril durante o giro do movimento. Exige um alto nível de localização espacial, um bom impulso e principalmente muita coordenação motora. Número 7. Relógio. Movimento de solo que se trata de um giro com o corpo deitado, equilibrado em apenas uma mão. Tem esse nome porque o movimento do corpo lembra o ponteiro de um relógio. Esse movimento tem como base a queda de Hinch, que é um movimento de equilíbrio característico da capoeira. Colocando o quadril apoiado no cotovelo, com o braço dobrado, se transfere todo o peso para o antebraço. No breakdance temos um movimento semelhante chamado side spin. A diferença está na posição do corpo durante o giro. No break, o corpo fica numa posição com o peito apontado para baixo. Na capoeira, o corpo fica de lado, o que aumenta muito a dificuldade de equilibrar. Normalmente, esse movimento é feito na roda de capoeira com apenas uma volta de execução. Porém, o bom domínio seria com 2 voltas. Exige um nível muito alto de equilíbrio e resistência no braço. Número 6. Peão reverso. Como o nome sugere, é um giro no próprio eixo corporal. Tem o nome de reverso por ter como base de giro apenas a primeira mão, dando a impressão de estar executando um giro para o lado inverso.
É uma variação avançada do peão de mão, que assim como todo movimento de giro, tem a sua base em um movimento de equilíbrio, que nesse caso seria a bananeira. Esse movimento também é utilizado no break, porém é original da capoeira. Apesar de ser um movimento pouco visto nas rodas, devido à sua dificuldade de execução e por existir outras variações mais fáceis do peão de mão com o mesmo efeito visual. O peão reverso exige um alto nível de equilíbrio, localização espacial e resistência no braço. Número 5. Chutado mola. É um movimento híbrido que faz a junção de um movimento aéreo e um movimento de solo, tendo como base o saci ou o salto chutado, como é mais conhecido, cancelando o salto e terminando num colchão de mola, que é o movimento que vemos muito em filmes de Kung Fu, quando o lutador cai e se levanta de forma rápida, caindo em pé. A primeira pessoa a executar tal movimento em uma roda de capoeira foi o mestre Espirro Mirim, do grupo Cordão de Ouro. É um movimento extremamente raro nas rodas de capoeira. Além de ter um grau de dificuldade muito elevado, ainda é perigoso devido à passagem do movimento aéreo para o movimento de solo. Exige uma localização espacial muito evoluída, uma técnica de amortecimento de queda bem executada e coordenação motora perfeita. Número 4. Chutado parafuso. É uma acrobacia muito complexa, criada por capoeiristas do Brasil e divulgado através de shows de capoeira pelo mundo, e assim exportado para outras modalidades. Hoje é utilizado no tricking e no breakdance, com o nome de corkscrew. Tem como base o salto folha seca, que se trata de um salto lateral chutado. Acrescentando um giro de 360 graus ao folha seca, temos o chutado parafuso. Movimento pouco visto em rodas de capoeira. Apenas capoeiristas floreadores bem evoluídos chegam a executar esse movimento em rodas, pois se trata de um movimento extremamente complexo e perigoso, devido ao fato de ser executado com o impulso de apenas um pé no chão. Exige uma localização espacial muito evoluída, bastante impulso e coordenação motora muito elevada. Número 3. Arco-íris. Movimento aéreo que pode ser utilizado como golpe ou como floreio. Também conhecido por outros nomes como armada dupla, envergado e double leg. Trata-se de um movimento semelhante ao martelo cruzado, porém ele começa e termina e passa todo o percurso com os dois pés juntos, fazendo um percurso de arco-íris na altura do rosto de quem aplica o movimento. Também é utilizado por quem pratica tricking e conseguem combinar com outras acrobacias, porém o movimento é original da capoeira e foi popularizado através do personagem Ed Gordo do jogo Tekken. Personagem esse que foi baseado nos movimentos do mestre Marcelo Caveirinha. Hoje em dia esse movimento é mais visto nas rodas de capoeira, porém são poucos capoeiristas que executam bem esse movimento, por se tratar de um movimento que exige muito impulso e força. Número 2. Saci para frente. Movimento aéreo que tem como base o AU de coluna para frente, porém esse é executado sem as mãos e com apenas um pé. Também conhecido por outros nomes como AU de coluna chutado, salto facão e chutado para frente, utilizando o pé no alto para executar um chute e gerar aceleração para o giro do salto. Esse salto é exclusivo da capoeira, porém podemos ver saltos semelhantes no tricking, como é o caso do Webster, que tem o início do movimento idêntico, porém o final é totalmente diferente. Pouquíssimos capoeiristas conseguem aprender e dominar esse movimento, por se tratar de um movimento complexo, tanto no quesito técnica como preparação corporal. É um movimento que exige um bom alongamento, um bom impulso, bastante força e coordenação perfeita desses atributos. Número 1. Helicóptero sem mão. Movimento aéreo extremamente complexo e relativamente novo. É uma evolução do helicóptero com mão que também é original da capoeira. Trata-se da junção de um AU sem mão com um helicóptero, visto que o AU sem mão é um movimento de simples execução, porém é uma base
de pouco recurso para gerar impulso e aceleração. O helicóptero sem mão necessita de uma força muscular muito elevada para conseguir uma boa aceleração e executar a volta das pernas em curto espaço de tempo, levando em conta o pouco tempo de execução do dual sem mão no ar. É visto algumas variações desse movimento no tricking, já na capoeira é pouco visto por se tratar de um movimento novo e muito complexo. Pouquíssimos capoeiristas conseguem executar esse movimento, que exige muito impulso, força para aceleração, localização espacial, uma boa técnica para amortecer o impacto da queda e uma coordenação motora extremamente desenvolvida. Sem dúvidas, esse movimento é o mais difícil da capoeira na atualidade. Bom, gente, é isso aí. Meu agradecimento especial para os 90 mil inscritos do canal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.